18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, minha gente, muito boa noite. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Eu, Karime Leão e Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Boa noite, Karime Leão. Boa noite para você que está acompanhando, ouvindo aqui a Rádio Mix. Você vai acompanhar as principais notícias do dia no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Em 48 horas foram denunciados 3 escândalos envolvendo o Instituto do Governo do Amazonas. Concursados do Detran cobram mais uma vez que aprovados sejam chamados pelo governo do Amazonas. Pelo menos 4 pessoas morreram no desabamento de uma ponte no município do Careiro, no interior do estado. Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus decide amanhã sobre greve contra Wilson Lima. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022. Você está ouvindo 18 horas. Começamos o programa com um saldo absurdo de irregularidade envolvendo o governo do Amazonas. Escuta isso. Num prazo de 48 horas, foram denunciados 3 escândalos do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas, o IDAM. As irregularidades foram apontadas pelo deputado estadual Dermilson Chagas com informações do Portal da Transparência do Estado. Exatamente, Karime. Nós já falamos aqui no programa 18 horas sobre 2 dessas denúncias. A compra feita pelo governo do Amazonas de quase R$1,5 milhão em papel higiênico numa loja de informática. São mais de 42 mil fardos de papel higiênicos para um instituto que tem 506 servidores. E fazendo o cálculo por alto, cada servidor teria que usar 14 rolos de papel higiênico por dia. Como eu falei aqui, a conta não fecha, né? Bom, outro gasto do governo do Amazonas que falamos aqui no 18 horas foi a compra de 1.000 monitores de computador também para o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas, que, como você disse, Artemisa, tem 506 servidores. A conta não fecha, né, Artemisa? Não fecha de jeito nenhum. Agora, a nova denúncia do deputado Dermilson Chagas aponta que o governo comprou 24 mil metros cúbicos de pedra brita por mais de 3,2 milhões de reais via Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas para a recuperação de ramais. Só que em plena campanha eleitoral e sem informar a entrega do material. Pois é, Artemisa, esta é a terceira denúncia em 48 horas envolvendo o Instituto do Governo do Amazonas, o IDAM. Segundo o deputado Dermilson Chagas, ele questiona a quantidade de pedras, o transporte e onde está esse produto. Dermilson Chagas conversou com a nossa equipe de reportagem sobre o assunto. Vamos ouvir o que ele disse. Infelizmente, a gente tem que alertar a população sobre a aplicação dos recursos públicos. No IDAM, eles fizeram uma aquisição de 42 mil fardos de papel higiênico. Cada fardo tem 64 rolos. Se multiplicar isso, dá 2,7 milhões. O número é tão grande que se você pegar a população de Manaus, que são 2.255.903 habitantes, dá para dar um rolo de papel higiênico para cada habitante. Ainda sobra mais 400 mil. No IDAM só tem 506 funcionários. Isso adquirido por uma empresa de informática, Portinha, que não tem condições de ter isso armazenado. Logo a gente sabe que compra, mas não entregam. Uma outra denúncia que eu fiz foi a aquisição de 1.000 monitores para o IDAM, onde só tem 506 funcionários. Se for dar 2 monitores para cada servidor, tudo bem, mas nós sabemos que não existe os monitores entregues para os funcionários do IDAM. Isso também é desvio de dinheiro. E agora, 24 mil metros cúbicos de pedra brita para fazer ramais na região metropolitana de Manaus. O que é mais interessante é que o parecer da Procuradoria do IDAM é dia 12 e no dia 16
4 dias após o parecer, pagam mais de 3 milhões de reais. Acredite, eles, a partir do pagamento, têm que entregar essa brita. Eu já andei em tudo que é mais aqui em torno de Manaus e não vi nenhuma pedra brita. Para transportar esses 24 mil metros cúbicos, é preciso mais de 4 mil caçambas transportando essas pedras britas. É impossível o IDAM ter recebido isso, ter colocado em ramais. Não tem como. Isso é puro desvio de dinheiro público para 2 candidatos que lotearam o IDAM e que tem esquema lá dentro que está sendo usado na campanha agora e todo mundo está vendo de forma assustadora uma campanha milionária nas ruas. Isso é assunto para o GAECO, para o Ministério Público, porque tem tanta gente morrendo, tanta gente na fila de cirurgia, precisando de exames, precisando de reformas em delegacias, faltando papel higiênico em hospitais, e que fere a dignidade das pessoas que botam a esperança no seu governante. Não dá para aceitar isso, é desumano. Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de pessoas. Você está ouvindo 18 horas. Essa questão é sempre criticada pela população e é justamente sobre o gasto do dinheiro público, a falta de critério. Enquanto o governo do Amazonas bate recorde de arrecadação, o cidadão reclama que não tem serviços de qualidade. Digo aqui as reclamações sobre serviços básicos de educação, segurança e saúde, não é, Artemisa? Isso mesmo, Karime. Estamos falando de arrecadação bilionária. Só no primeiro semestre deste ano, o governo arrecadou mais de 14 bilhões de reais e a população reclama da falta de estrutura nesses serviços essenciais. Não é de hoje que mostramos aqui no 18 horas as denúncias, inclusive dos representantes das principais áreas da sociedade, como saúde, educação e segurança. Pois é, Artemisa, destacando a área da educação, os profissionais criticam a falta de critérios dos gastos do governo do Amazonas, que mesmo com essa arrecadação bilionária, não paga os direitos trabalhistas da categoria. Como temos abordado aqui no 18 horas, a insatisfação dos profissionais é tanta que o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus fez uma série de ações nas ruas contra a reeleição de Wilson Lima, inclusive distribuindo material informativo. A categoria decide amanhã sobre greve geral. Segundo eles, esta vai ser a 4ª greve dos profissionais da educação contra o governador Wilson Lima. Eles cobram o pagamento da database da categoria, que está atrasado esse pagamento desde março deste ano. A repórter Odinei Araújo traz os detalhes pra gente. No dia 15 de outubro é comemorado em todo o Brasil o Dia do Professor. A data foi criada para homenagear esses profissionais que dedicam suas vidas à transmissão do conhecimento e ao desenvolvimento da educação no país. A data faz referência a 15 de outubro de 1827, quando Dom Pedro I, imperador do Brasil, decretou uma lei responsável pela criação das escolas de primeiro grau nas cidades brasileiras. Aqui no Amazonas, esse ano, a data deve ser comemorada de maneira diferente, com a luta dos trabalhadores da educação. É possível que haja greve contra a decisão do governo do estado de não pagar a database da categoria de 11,54%, que venceu em março. A falta de pagamento do direito trabalhista dos professores, de acordo com a professora Nívia Iane Silva, revolta a categoria, especialmente ao ver o governo priorizar tudo, menos honrar seus compromissos com os servidores públicos. Um desgoverno total e uma falta de respeito com os servidores, com a população de Manaus, que nós não merecemos esse governo. Então, sinceramente, eu deixo aqui a minha angústia, a minha ansiedade, a minha frustração perante esse desgoverno, um governo que não está nem aí para a população de Manaus. Gostaria que todos refletissem sobre as ações desse desgoverno, essas compras duvidosas que está acontecendo, e vamos repensar, entendeu? O que está acontecendo, para onde está indo esse
dinheiro. A professora Socorro Rocha também lamenta o descaso do governo com os professores. Nosso salário de professor está congelado e não tem reajuste salarial. A nossa cesta básica é a mais cara do Amazonas. E cadê o nosso dinheiro? Está sendo desviado e ele tem a discrepância e a cara de pau de ir na televisão, colocar na mídia, dizendo que deu o melhor abono salarial para o professor. Isso é engano. Esse dinheiro é um dinheiro federal do Fundeb que veio para o professor, que era a obrigação dele pagar a todos nós. A obrigação dele como governo do estado do Amazonas, antes de sair desse governo falido que ele deixou, matou muita gente, ele deveria simplesmente pagar o nosso reajuste salarial. A indignação dos professores e pedagogos com a recusa do governo do Amazonas em pagar o reajuste anual dos trabalhadores da SEDUC, Secretaria de Educação do Estado, vai nortear a pauta da Assembleia Geral chamada pelo Asprom Sindical, prevista para amanhã, 8h30 da manhã, na Praça do Congresso, no centro. O coordenador de comunicação da entidade sindical, professor Lambert Melo, fala da expectativa para esse encontro. Nós acreditamos que a categoria está percebendo que o sindicato já fez tudo o que pôde, realizou desde o início do ano, desde janeiro, várias ações buscando abrir a porta da negociação com o governo do estado, com a Secretaria de Educação. Todos os documentos que nós enviamos, tanto para a SEDUC quanto para o governo do estado, foram olimpicamente ignorados pelo governo do estado. Nenhum foi dado resposta para nós. Não houve nenhuma abertura de diálogo. Sem qualquer possibilidade de diálogo com o governo, os professores entraram com ação na justiça para que o governador Wilson Lima seja obrigado a cumprir a lei, conforme Lambert Melo. Ingressamos com um processo de obrigação de fazer contra o governo do estado por não estar pagando a database. Esse processo já está pronto para julgamento. Infelizmente, dependendo da boa vontade, da decisão do juiz, poder fazer a sentença. Não existe uma data limite para isso. O juiz pode colocar em pauta para sentenciar no momento em que ele quiser, e nós estamos então aguardando que esse julgamento seja feito no campo jurídico, no campo da justiça. Caso a categoria aprove o indicativo de greve amanhã, os professores querem deflagrar a 4ª greve no dia 14 de outubro, na véspera do Dia dos Professores. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E você tem acompanhado aqui no 18 horas também uma outra situação, a situação de quem fez o concurso público do Detran. Aconteceu o seguinte: os candidatos aprovados que tiveram os nomes divulgados em julho ainda não foram chamados. Eles chegaram a fazer protesto na sede do Detran contra o governo do Amazonas e a gente mostrou tudo aqui, né, Artemisa? Mostramos sim, Karime, mostramos agora, inclusive em setembro, esse protesto feito contra o governo do Amazonas, organizado pelos candidatos para reivindicar que os aprovados sejam chamados. O grupo cobra que o governador Wilson Lima cumpra sua promessa e chame quem passou no concurso. Pois é, Artemisa, agora imagina a indignação de quem investiu tempo, dinheiro para fazer o concurso, passou e não foi chamado. O repórter Hector Silva, ele traz agora mais informações e atualizações sobre como está a situação desses concursados. Vamos acompanhar. A esperança é um filho ainda não nascido, só prometido, e isso machuca. A frase é da escritora e jornalista Clarice Lispector, publicada em 1964 em uma de suas obras. Uma frase com mais de 50 anos de criação, tão atual como o momento político proporcionado pelo governo do Amazonas. Passados 7 meses da realização da primeira etapa do concurso do Detran Amazonas, os já aprovados, que tiveram os nomes divulgados em julho, ainda não foram chamados. Por conta disso, no último dia 16, alguns dos aprovados fizeram um protesto em frente ao órgão, pedindo o chamamento imediato dos aprovados. O 18 horas ouviu Luiz Xavier, à época, um dos organizadores da manifestação que veio de Rondônia pedir a sua posse.
já que, segundo ele, o governo do Amazonas tem renovado contratos com empresas que terceirizam mão de obra no Detran, além de usar policiais militares para realizar funções que os aprovados no concurso podem fazer. Nas últimas semanas, virou notícia o governo do estado contratando empresas de informática para comprar papel higiênico, empresas de vinho para comprar respiradores, empresa de material de construção para comprar carne e agora não, desde 2019, uma empresa de serviço de conservação e manutenção contratada já pela 4ª vez para recrutar seletistas. Além do mais, o que torna mais evidente ainda a preterição dos candidatos aprovados é que frequentemente no Diário Oficial do Estado é publicado resenhas de portarias, como por exemplo a portaria número 334/2022 DP-DETRAN-AM, no qual em seu texto diz: considerando a necessidade de aumentar o quantitativo de agentes de trânsito nas operações de fiscalização de trânsito, resolve designar policiais militares abaixo relacionados para atuar como agente de autoridade de trânsito na lavratura de autos de infrações impostas por descumprimento à legislação em vigor. Nisso, fica claro e evidente que não há efetivo concursado no Detran, o que torna injustificável estar designando policiais militares que deveriam estar na rua fazendo policiamento ostensivo, designando policiais para estar desempenhando funções diferentes da pelo qual ele foi concursado, para estar tomando o espaço de um servidor concursado que está esperando. Xavier destaca que é injusto o que todos os aprovados estão passando. Muitos estão desempregados ou estão vindo de outros estados como ele, em busca de um emprego no serviço público. Ainda segundo Xavier, diversas tentativas para o diálogo com o governo do Amazonas já foram feitas. Nenhuma obteve sucesso. Por conta disso, um novo protesto está marcado para amanhã, quinta-feira, dia 29, em frente à sede do Detran Amazonas. Amanhã, dia 29, os aprovados, agente de trânsito, fará uma nova manifestação em frente ao Detran, novamente no intuito de reivindicar um direito já adquirido, que é o da nomeação. E até o momento, já houve tentativas de falar com algum representante do governo, sem sucesso. Até hoje já fizemos manifestações e não apareceu nenhum representante do governo propondo uma tratativa de solucionar a situação. O Detran Amazonas, por meio de sua assessoria de imprensa, emitiu no dia 19, 3 dias após o protesto, uma nota sobre os manifestantes e seus pedidos. Na ocasião, o Detran Amazonas minimizou o protesto dos aprovados e disse ainda na nota que tem mantido um diálogo aberto e ordeiro com a missão dos aprovados no concurso. Para Xavier, a nota é desonrosa, porque diz ainda que haviam somente 15 pessoas no protesto do dia 16. Após a última manifestação, o referido órgão usou de palavras desdenhosas, minimizando a manifestação realizada pelos aprovados. É de se repudiar as falas despidas de moralidade e impessoalidade, principalmente no trecho em que afirma que o órgão trata com a disponibilidade e acessibilidade com a comissão, no qual ele diz, entre aspas, reafirmamos nosso compromisso com o diálogo em busca da solução à luz dos ditames da lei, fecha aspas. O que de fato tem ocorrido, é um gritante choque de interesse entre a atividade empresarial e o interesse público, factível pelo andamento nada amistoso dos envolvidos nas tratativas institucionais, transparecendo o arrepio da lei. Em momento algum houve tentativa de diálogo por parte do governo. Em momento algum houve. E iremos continuar com as manifestações reivindicando nosso direito. Nada mais, nada além dos nossos direitos. Hector Silva para o 18 Horas.
Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 20 minutos aqui em Manaus. Você sintonizado em 100,7 no programa 18 horas até às 7 da noite. As principais notícias aqui para você. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Cadu, reta final para as eleições, faltam poucos dias. Agora, um assunto que vem chamando a atenção nessas eleições é o tal do orçamento secreto, que é um recurso bilionário usado para comprar o apoio de parlamentares do Congresso Nacional. Basicamente isso. Esse recurso vai ser mantido no ano que vem, Cadu. A gente já tem essa informação, já sabemos algo sobre. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Artemisa. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos acompanham ao vivo. Karime, ontem a gente falou sobre a Câmara dos Deputados, como ela deverá ficar formada do ano que vem. E segundo pesquisa do Instituto Ideia e agora também segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, as duas maiores bancadas deverão ser, de fato, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e do PT, partido de Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, é provável que o partido mais representativo da direita e o partido mais representativo da esquerda deverão comandar a Câmara dos Deputados no ano que vem. Só que os deputados da direita e de centro-direita, Karime, a exemplo desses últimos 4 anos aí, deverão ser maioria. Vão continuar sendo maioria, provavelmente, já que o PP, republicanos, assim como outros partidos menores, como o PTB e o PROS, deverão eleger muitos deputados federais. Diante dessa projeção, aquelas bancadas mais aguerridas, como a bancada evangélica, a bancada da bala e a bancada do agronegócio, por exemplo, vão continuar muito fortes nessa próxima legislatura. Ou seja, Karime, o famigerado Centrão provavelmente continuará muito forte, seja quem assumir o poder executivo no ano que vem. E a gente sabe como operam os partidos de centro, né? Esse cenário, Karime, é favorável ao presidente Bolsonaro, que, se for reeleito, vai manter a governabilidade, né? No caso de Lula, é o contrário. Lula vai ter que trabalhar bastante para ter o apoio dos partidos essencialmente bolsonaristas, como o PL, o PP e os republicanos. Mas, claro, isso deve ser resolvido com a distribuição de cargos no eventual novo governo. A gente sabe que Bolsonaro manteve a governabilidade com a ajuda do orçamento secreto, que é aquele recurso da União, como você disse, que é no valor de, para o ano que vem, de 18 bilhões e 400 milhões de reais, gerido aí pelo Congresso Nacional para regar as bases eleitorais dos parlamentares de apoio ao governo. E ressaltando, esse recurso aí é gerido pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, e pelo Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Esse mecanismo corre risco de acabar, viu, Karime? Porque Lula disse na campanha que vai acabar com o orçamento secreto. E a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, anunciou que vai julgar a constitucionalidade do orçamento secreto logo após as eleições. Se ela julgar inconstitucional, bye orçamento secreto. Vai ter muito deputado correndo da sala para a cozinha. E aí Lula vai ter que arrumar um jeito de manter por perto os partidos de direita, se quiser governar com o apoio da Câmara. E Lula tem um interesse, sim, de acabar com o orçamento secreto, Karime, porque no ano que vem, mais de 90% do orçamento da União ficou reservado para pagar o custeio da máquina pública. Imagina, 90% do orçamento público, maioria aí 90% só para pagar conta. Apenas 9 bilhões de reais foram reservados para investimentos, o que é quase nada. Acabando que o orçamento secreto, o governo poderá ter, se acabar aí o orçamento secreto, no caso, o governo vai poder ter mais recursos para investir. Por isso o interesse de Lula em acabar com o orçamento secreto. Então, Karime, orçamento secreto aí, que é um mecanismo essencialmente bolsonarista, pode sim se encerrar caso Lula seja eleito presidente da República. Isso está deixando já muitos deputados já de cabelo em pé que estão nessa disputa pela reeleição. Karime, Artemisa. Cadu, saindo aí do orçamento secreto, amanhã tem debate na TV Globo, inclusive promete, né? Como estão os preparativos entre os dois principais candidatos? Hoje, inclusive, foi o comentário. Peguei várias pessoas na expectativa desse debate.
Pancadaria sem luva, Artemisa. É o que vai ser amanhã, viu? O debate da TV Globo é amanhã, mas a expectativa desse confronto direto entre Lula e Bolsonaro é 100% desde hoje, viu? Como você disse aí, já tá todo mundo falando por aqui também. Por isso que a gente decidiu falar sobre esse assunto, para dar mais expectativa ainda. Antecipar, a gente sabe, né, dia. Vamos antecipar um pouquinho, fazer um esquenta, né? A gente sabe que o debate da TV Globo, tradicionalmente, é o evento que fecha a campanha eleitoral e qualquer deslize pode decidir o rumo das eleições, né? As últimas pesquisas apontam para o crescimento de Lula nessa reta final, a estagnação de Jair Bolsonaro e o desgaste de Ciro Gomes, empatado aí tecnicamente com Simone Tebet. Inclusive, Ciro Gomes, alvo direto da campanha pelo voto útil, já perdeu o apoio até dos irmãos dele, o Cid e o Ivo, lá no Ceará, que passaram a apoiar o candidato Lula. Sobre o debate, a ideia do PT é usar esse ambiente, o debate, para liquidar a fatura no primeiro turno. Inclusive, hoje e amanhã, Artemisa, Lula cancelou todas as agendas com o objetivo de se preparar para esse confronto. E vale lembrar, o chumbo grosso não vai vir só de Bolsonaro, não. Ciro Gomes e Padre Kelmo certamente vão entrar no ringue e participar dessa briga. Já o presidente Bolsonaro começa a se preparar a partir de amanhã. Hoje ele manteve a agenda de campanha, foi a Santos, São Paulo, onde fez comício e motociata, sempre mantendo ali o discurso afiado de ataques ao PT e ao ex-presidente Lula. Artemisa, Bolsonaro não vai, vale ressaltar, viu? Bolsonaro não vai a esse debate amanhã tranquilo não, viu? Ele vem sendo muito pressionado pelos resultados das últimas pesquisas que cogitam aí a vitória de Lula no primeiro turno. O que deixa ele preocupado, na verdade, Artemisa, não é o percentual de Lula, mas é o percentual dele, que é a estagnação da campanha. Ele parou nas últimas pesquisas. E ele sabe que a eleição vai ser decidida por São Paulo e por Minas Gerais, onde Lula ainda tem certa vantagem, já que Bolsonaro lidera na região sul e Lula lidera na região nordeste. E ambos estão empatados tecnicamente nas regiões norte e centro-oeste. Mas se engana quem acha que Bolsonaro está enfraquecido, viu? Todos nós sabemos que Bolsonaro performa muito bem no ambiente de crise. Então vamos aguardar ansiosamente por esse confronto. Artemisa, embora não haja clima de já ganhou dentro do núcleo de campanha do PT devido a essas pesquisas, vem se criando uma atmosfera de vitória de Lula a 4 dias das eleições, principalmente nas redes sociais, com o apoio de artistas, jornalistas e outras personalidades públicas. E as pesquisas, aí como eu falei, vêm ajudando aí a compor esse cenário de vitória, né? A cada dia, Lula vem conquistando apoios. Ele agora se aproximou dos grandes empresários do comércio e da indústria que deixaram Bolsonaro para apoiar o ex-presidente. E tem também ex-ministros do STF se manifestando nas redes sociais, dando apoio a Lula, como Aires Brito, Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Apesar de todo esse clima, né, a gente sabe que tudo é muito difícil, tudo é muito incerto, né, Artemisa? Ainda assim, no debate de amanhã, Lula deve partir para o confronto, conquistar os votos dos eleitores indecisos, desgastar a terceira via e assim tentar buscar a vitória no primeiro turno como ele espera. E Bolsonaro segue nas cordas, bastante nervoso nessa reta final, ainda mais agora com essa nova investida do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a quebra de sigilo bancário do ajudante de ordens dele, né, o coronel Cid, como a gente falou ontem, para investigar movimentações financeiras envolvendo Michele Bolsonaro e o filho do presidente. Ontem à noite, ele fez uma live falando sobre esse assunto, bastante nervoso. Vamos ouvir. Alexandre, você mexer comigo é uma coisa. Você mexer com a minha esposa, você ultrapassou todos os limites, Alexandre Moraes. Todos os limites. Tu tá pensando o que na vida? Que você pode tudo? E tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada e me prender? Isso que passa pela tua cabeça? É uma covardia. Falta enterrar. Alexandre, fazer um pedido pra você. Se é que você tem, né? Se é que você merece que eu faça um pedido. Esqueça a minha esposa. Esqueça a minha esposa. Tá? Isso é o comportamento de quem? De comportamento de pessoas vis. Vamos continuar aqui. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou agora o trecho da live do presidente Jair Bolsonaro, Cadu.
Vai ser realmente um desafio amanhã. Estão todos, parece que ele principalmente está com os nervos aí à flor da pele. A flor da pele, Karime, isso mesmo. Desgaste de fim de campanha, né, Karime? Sem falar do desembarque gradual do Centrão. Ciro Nogueira e Arthur Lira estão se dedicando mais às suas campanhas nos estados. Os militares também estão desaparecidos, né, Karime? Já não se fala mais no vice Braga Neto, no general Heleno, no general Luiz Eduardo Ramos, enfim, a turma verde-oliva segue estranhamente calada nos últimos dias. Importante ressaltar um outro ponto, Artemisa e Karime. No Poder Judiciário e entre as autoridades policiais, há um forte temor com relação ao segundo turno das eleições, por causa da onda de violência com motivação política. Teve o caso em Manaus, envolvendo o militante do deputado federal José Ricardo. Exato, e o caso terrível que você contou ontem da grávida, uma coisa lamentável, um fato horroroso, super violento e, nossa, é triste da gente noticiar esse tipo de informação, esse tipo de violência, né, Cadu? Inusitado, estranho, absurdo. É uma coisa histórica, né, Karime? Sim. E desde o início da campanha, 4 pessoas morreram, viu? E os casos de agressão física, ameaças, danos materiais, enfim, eles surgem a todo momento e estão quase fora de controle, segundo as próprias autoridades. Então, é possível que, se houver segundo turno, o estado de medo e de violência no país fique ainda pior. Artemisa e Karime. Cadu, falando de eleição, claro, hoje o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília recebeu a visita de autoridades para conhecer a sala de apuração dos votos. Conta pra gente mais sobre o assunto, Cadu. É a tal sala escura, Karime, falada pelo presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, abriu as portas da sala de apuração de votos a diversas autoridades, entre elas o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. O objetivo foi mostrar que a tal sala escura não existe. Pelo contrário, ela é bastante clara e transparente, com paredes de vidro, ocupada por servidores de carreira do TSE, enfim. A intenção foi destruir uma fake news que foi criada pelo presidente Bolsonaro, que disse que existiria uma sala secreta dentro do TSE, uma sala escura ocupada por algumas pessoas, as quais determinariam o resultado das eleições. Detalhe, Karime, que nenhum integrante da equipe de campanha do presidente Bolsonaro participou desse evento, mas o PL, o partido do presidente Bolsonaro, voltou a insistir na narrativa de questionar a segurança das eleições. O partido publicou uma nota hoje afirmando haver uma série de falhas no TSE, no sistema do TSE, que pode afetar o resultado das eleições, citando como base aí uma auditoria feita pelo próprio partido. Ao todo, segundo o PL, teria identificado aí 24 falhas do sistema de segurança eleitoral. Detalhe é que o partido acompanhou todo o processo de construção de barreiras de segurança, mas deixou para as vésperas das eleições apontar essas supostas falhas. Até o momento, o TSE não respondeu a essa nota, que foi divulgada hoje à tarde pelo PL. E é muito provável que não responda, viu, Karime? Porque, como a gente diz, trata-se de uma pavulagem. Volto com vocês, meninas. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora em Manaus, 6h33. Você segue no programa 18 horas até as 7 da noite com as informações mais importantes do dia. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas vai adotar a lei seca nas eleições no próximo domingo. O objetivo é, claro, inibir a violência e evitar que o eleitor compareça às urnas sob efeito do álcool. A medida proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e também locais abertos ao público, não é, Artemisa? Isso mesmo, Karime. A portaria conjunta foi assinada entre o Tribunal Regional Eleitoral e também a Secretaria de Segurança Pública. O período da proibição vai de meia-noite do sábado até às 6 da tarde do domingo, dia da votação. E se houver segundo turno, dia 30, a lei seca também vai ser adotada. Vamos aos detalhes com a repórter Nathalie Moraes. O consumo de bebidas alcoólicas está proibido em locais públicos do Amazonas.
no primeiro e no segundo turno das eleições, nos dias 2 e 30 de outubro. Seguindo uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral, não será permitido o consumo de álcool em bares, restaurantes, supermercados e estabelecimentos similares entre meia-noite e as 6 da tarde do dia 2 de outubro. Para o supervisor-geral da propaganda eleitoral do TRE no Amazonas, Rui Melo, a proibição no consumo de bebidas alcoólicas vem para garantir a segurança de todos no dia do pleito. Essa iniciativa, ela tem por finalidade justamente assegurar que o pleito possa transcorrer dentro da mais absoluta normalidade, né? A gente sabe que, particularmente nesse pleito, os ânimos estão um pouco exaltados, né? Então, é mais do que justificável que o tribunal, juntamente com a Secretaria de Segurança, adotem essa postura, né, a fim de preservar a normalidade da eleição. A decisão é em conjunto entre os tribunais regionais e as secretarias de segurança pública. 5 estados já anunciaram lei seca. São eles o Amazonas, Roraima, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Rio Grande do Norte. O presidente da Associação de Bares e Restaurantes do Amazonas, Rodrigo Zamperlini, destaca que a medida traz prejuízos aos empresários que tanto já sofreram ao longo dos últimos anos com a pandemia de Covid-19. Para um possível segundo turno, a Abrazel tem a expectativa de derrubada da lei seca. Conforme for o andamento das eleições, a gente acredita que tem tudo para acontecer dentro da normalidade e após essa verificação, inclusive porque com o segundo turno é bem menor o número de candidatos, teremos provavelmente apenas os candidatos a presidente e a governador e com isso a situação de pessoas nas ruas, enfim, toda aquela situação, apesar de nós termos também a votação acontecendo, ela ocorre de uma maneira bem mais tranquila. Então, para o segundo turno, nós temos sim essa expectativa de diminuir ou mesmo de não termos mais as restrições. O descumprimento da lei seca caracteriza a prática de crime de desobediência, previsto no Código Eleitoral brasileiro. A pena é de prisão de 3 meses a 1 ano. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E daqui a pouco aqui no 18 Horas, faltam poucos dias para o primeiro turno das eleições e vamos saber como está a reta final dos candidatos aqui no Amazonas. É o nosso assunto daqui a pouco aqui no 18 Horas. 18 Horas. E agora vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 43% e 93%. O governo do Amazonas diz que o contrato da Apvida não prevê a obrigatoriedade de atendimento no interior e pagamentos à empresa são liberados pelo Tribunal de Contas do Estado. Karime, o pagamento do contrato com a empresa foi suspenso após denúncia da professora do município de Parintins, que precisa fazer tratamento médico, mas ela precisa vir para Manaus para ser atendida pelo plano de saúde da SEDUC, porque não há unidades da empresa no município, apesar do governo pagar por esses atendimentos. Nós vamos aos detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. O governo do Amazonas informou ao TCE, Tribunal de Contas do Estado, que o contrato anual de 87 milhões e 700 mil reais para atender os servidores da SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado, não obriga a empresa Apvida a estruturar a rede de atendimento nas cidades polos do interior do Estado. Considerando essa informação, a conselheira do TCE, Yara Amazonas dos Santos, revogou a medida cautelar que determinava ao governo do Estado a suspensão dos pagamentos do contrato. Essa suspensão do pagamento foi determinada pela própria conselheira no último dia 20 de setembro, após denúncia da servidora da SEDUC em Parintins, Ellen Cristina Tavares de Souza. Em sua decisão, Yara Amazonas, no entanto, determinou que a suspensão do pagamento não deveria comprometer o atendimento aos funcionários da SEDUC. De acordo com a representação da servidora da SEDUC, o contrato com a Apvida prevê serviço ambulatorial preferencialmente para algumas cidades do interior, assim como serviço hospitalar para os servidores beneficiários.
Mas o contrato não vem sendo cumprido mesmo com o desembolso de mais de R$30.347.000 para pagamento do contrato. Na decisão que revoga a liminar, a conselheira diz que na análise dos documentos ela percebeu que não consta a obrigatoriedade de a empresa estruturar rede de atendimento nas cidades polos indicadas, constando a informação de que o atendimento hospitalar será preferencialmente prestado na capital. No dia 28 de agosto de 2020, no entanto, o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que os mais de 15 mil servidores da SEDUC teriam acesso a serviços do Plano de Saúde Apivida em todo o interior do Amazonas, a partir do dia 5 de outubro daquele mesmo ano. Mas isso não aconteceu. A diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Beatriz Calheiros, lembra que o próprio Sinteam apresentou propostas para o governo. Nós acreditamos que é preciso, com a maior brevidade possível, completar esse atendimento dos trabalhadores da capital e do interior, para que todos e todas sejam atendidos tanto nas consultas eletivas quanto nas urgências. E para isso a gente já deu uma série de sugestões para solucionar, seja uma parceria público-privada que garanta uma sala equipada do plano nos hospitais e assim tanto o hospital possa gozar das ferramentas quanto os nossos trabalhadores possam ser atendidos, calendário por calha e de todas as outras meios possíveis para que a gente possa completar aquilo que é papel do plano e que é uma conquista da nossa categoria. Mas as sugestões do sindicato não foram aceitas e ainda conforme comunicado do governo na época, o atendimento da Apivida aos trabalhadores da educação seria feito em 11 cidades polo que contemplariam profissionais da educação dos 61 municípios e cada uma dessas cidades polo teriam serviços como clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, laboratório e raio-x. Os polos definidos pela SEDUC eram Manaus, Carauari, Tabatinga, Humaitá, Coari e Tefé, além de Manacapuru, Parintins e Itacoatiara. Em São Gabriel da Cachoeira, Boca do Acre e Borba, o atendimento seria através de teleconsulta. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no programa 18 horas, pelo menos 4 pessoas morreram no desabamento de uma ponte no município do Careiro, interior do Amazonas. Você vai saber as atualizações do caso daqui a pouco. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora 6 horas e 42 minutos. Chegou a hora da gente saber sobre os bastidores da política local, saber os últimos acontecimentos e principalmente a respeito das eleições agora no domingo. Vamos conversar com ela, Artemisa Gadelha. Bom, Artemisa, comentamos aí sobre o debate da rede amazônica nesta terça-feira, que a grande expectativa era a presença do governador Wilson Lima e as explicações dele sobre vários assuntos, inclusive aí a falta de oxigênio no colapso da saúde durante a pandemia aqui no Amazonas. O governador explicou, Artemisa, conseguiu convencer? Conta pra gente. Karime, pela repercussão nas ruas, enfim, nas redes sociais, eu acredito que não. Eu já explico melhor para você e para os ouvintes. Bom, o debate em si, ele não agradou a maioria da população, não. Como eu já disse, temos aí o termômetro das ruas, das redes sociais também. Muita gente reclamou, né, que não houve muitas propostas, que os candidatos, eles acabaram se preocupando mais em atacar os adversários políticos. E o principal alvo, claro, foi o governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, que esteve o tempo inteiro na defensiva, praticamente, como eu já disse, o debate todo. Inclusive, o Wilson recebeu muitos comentários negativos nas redes sociais. Ele chegou a ficar, inclusive, na lista aí dos assuntos mais comentados no Twitter, no Amazonas. Se você estiver acompanhando o 18 horas pelo Instagram e pelo YouTube, vai acompanhar também comigo as mensagens. Separei algumas mensagens negativas. As mensagens durante o debate, as pessoas comentando durante o debate. E aí ele entrou, né, entre os principais assuntos do Twitter. Nós temos aí essa mensagem da Gisele. Será que o Wilson Lima realmente acredita que ele melhorou a saúde no Amazonas? Mensagem do Fred Santana. O governador Wilson Lima mente
A loja de vinhos não foi de onde ele comprou os respiradores. Essa importadora funcionou como intermediária para encarecer os aparelhos. Tudo isso ficou claro na manifestação do relator do processo contra ele no Superior Tribunal de Justiça. Temos ainda mais mensagens do Diego. Só quem não perdeu nenhum familiar ou amigo para a Covid-19, na época que o Amazonas ficou sem oxigênio e o Bolsonaro se negou a comprar vacina logo de primeira, vai votar em Bolsonaro e Wilson Lima. Porque é impossível esquecer o que esses monstros fizeram. Temos também ainda a mensagem de Gisele. Nós já falamos, né? A mensagem da Gisele. Mensagem do Chico. Obrigado, Wilson Lima, por montar a piscina olímpica durante a pandemia, onde a gente não podia nem se tocar, quem dirá usar piscina pública. Lenda. Para fechar, Ivamar Pereira, ele falou: o padre fake está para o Bolsonaro, assim como o Henrique Oliveira está para o Wilson Lima. E vou explicar logo mais por que ele colocou essa mensagem. Bom, sobre a sua pergunta, Karime, porque a grande expectativa era como o Wilson Lima iria se explicar, né, sobre o colapso da saúde no Amazonas, as mortes por falta de oxigênio, quando as pessoas morreram afogadas a seco, sobre o governador, né, sobre o Wilson Lima ser réu no Superior Tribunal de Justiça pela compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos. Bom, o governador, ele omitiu informações, principalmente sobre a compra dos respiradores, né, dos ventiladores pulmonares. Ele tentou se defender o tempo inteiro, defender o que é indefensável. Disse que não houve só falta de oxigênio aqui, mas em vários países. E isso foi revoltando quem estava assistindo, como nós acompanhamos nas mensagens, né, que eu acabei de ler aqui no programa 18 horas. Sabemos que o governo foi avisado, inclusive, Karime e ouvintes, 2 vezes pela empresa White Martins que faltaria oxigênio. Primeira, inclusive, o primeiro aviso foi dia 26 de julho de 2020 e o segundo aviso dia 11 de setembro. E nós sabemos que o governo virou as costas dizendo que não tinha recursos. Enfim, sobre Amazonino Mendes, da Federação PSDB e Cidadania, ele que não participou do debate, e sobre ele não ter ido, isso gerou diversas especulações, inclusive. Começaram as velhas histórias sobre a saúde dele. Mas a Amazonino, inclusive, havia confirmado, sim, que iria ao debate. E na tarde de ontem, antes do debate, ele participou de uma jipada, passou pelos bairros ali do Dom Pedro, Alvorada e Redenção, zona centro-oeste de Manaus. Ele enviou nota à noite dizendo que por motivos pessoais não iria ao debate e desejou boa sorte a todos. Eduardo Braga, do MDB, o candidato, na minha opinião, foi o mais assertivo nas perguntas, nos ataques e nas ponderações. Apesar de estar visivelmente cansado, esgotado, o rosto dele mostrava isso, né, nesta reta final da campanha eleitoral. Ricardo Nicolau, do Solidariedade, também optou, igual Eduardo Braga, optou aí pelo ataque ao governador Wilson Lima. Ele relembrou, inclusive, o vídeo, que segundo ele, esse vídeo foi feito pela equipe de Wilson Lima, que foi pago com recursos públicos para atacar o pai dele, pai de Nicolau, e também a família dele. Só que o candidato, Karime e ouvintes, acabou levando muito para o lado pessoal, perdeu a medida e a oportunidade de falar mais das propostas dele. Carol Braz, do PDT, teve bons questionamentos, bons posicionamentos, inclusive sobre a segurança pública do estado do Amazonas, com o fechamento das delegacias. Nós que já falamos várias vezes aqui, as delegacias estão fechando às 5 horas da tarde. Nos feriados nem abrem, somente as delegacias de plantão. E a Carol tentou passar aí
que inclusive era a única que não faz parte aí da velha política, não faz parte do sistema. Só que a candidata se esqueceu que ela foi secretária da Sejusc, né, da Secretaria de Justiça, na gestão do governador Wilson Lima. E isso, inclusive, foi lembrado por Nicolau. Bom, todos com teto de vidro, né? Henrique Oliveira, do Podemos, teve a mesma postura dos outros debates. Ficou ao lado de Wilson Lima e atacou os ex-governadores. Nada de novo. Por isso a mensagem, né, do Twitter que nós lemos aqui, que, enfim, um dos eleitores postou ali dizendo que Henrique Oliveira estava para o Wilson Lima como o padre está para Bolsonaro. Já o médico indígena Israel Tuiuca, do PSOL, se nós compararmos com o primeiro debate que ocorreu na Band Amazonas, houve uma evolução, mas ele ainda mostrou que precisa aprender muito na política. E a frase, ele acabou virando meme, Karime, nas redes sociais, com uma frase durante o debate. E a frase foi a seguinte, abre aspas, eu fiquei triste e muito fecha aspas. Virou piada, enfim. Já virou piada na mesma hora. As pessoas são muito criativas, exatamente. Né? E hoje o dia todo, né? Sim. Foi o comentário. Bom, o diferencial dele foi ele ter falado na língua nativa, né? Ao pedir votos. Bom, o debate foi mediado pelo jornalista José Burnier, da TV Globo, e ajudou aí o eleitor a conhecer mais os candidatos, as propostas, apesar de, como eu falei no início, né, teve mais ataques do que propostas. Karime. Sempre ajuda o eleitor a conhecer um pouco mais sobre os candidatos. Artemisa, e nessa reta final, como é que para a eleição, né, deste domingo, quais as últimas cartadas para ganhar o coração do eleitor? Artemisa, o que os candidatos estão aprontando? Pois é, Karime, é hora de mexer com o emocional, né, do eleitor. Como você disse, ganhar o coração daquele que ainda está indeciso. E nem só de propostas vivem os candidatos. Amazonino Mendes, por exemplo, optou esta tarde por um vídeo com a música Beiradão do Negão, que fala aí que ele é o governador, né, que é o negão, tá na cabeça e no coração, enfim. O vídeo mostra a população do Amazonas no dia a dia, no Distrito Industrial, em casa, passeando nas obras de Amazonino Mendes, conhecendo as obras, colocando o chapéu de amazonino, mostrando também a cultura do Amazonas e várias vezes mostrando o número de amazonino. Vídeo pra cima, viu? Pessoas dançando, mostrando o regionalismo e com a pegada da emoção. Já o Wilson Lima também entrou na mesma linha, apresentou um vídeo onde pergunta o que você faria se pudesse ser governador por um dia. E foi enumerando as principais áreas públicas em que se espera de um governador. Falou de infraestrutura, de educação, enfim. Ele encerra gritando, nós somos a vitória, cheio de energia. O governador fala bem, viu? Também jornalista, já foi apresentador, tem postura, olha no olho. O Median Training aí, que é aquele, né, curso para que a pessoa tenha postura mediante as câmeras e a imprensa, esse Median Training dele foi bem aplicado. Resta saber se vai convencer mediante toda a história que ele carrega. Se o povo vai querer perdoar a tragédia vivida aqui no Amazonas. E tem a questão da rejeição, né, Karine? Que é altíssima, né? A maioria das pesquisas aponta um alto índice de rejeição contra o governador Wilson Lima. Pesquisas do IPEC, inclusive a pesquisa do IPEC divulgada pelo site UOL no início de setembro, aponta o Wilson Lima como um dos piores rankings entre os governadores candidatos à reeleição. Ele ficou em 24º lugar. Artemisa, obrigada pelas informações aqui dos bastidores da política. Agora em Manaus, 6h53. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora falar do acidente da Ponte do Paraná no Curuçá, no quilômetro 25 da BR-319. Ela desabou na quarta-feira, no momento em que veículos passavam por ela. Até agora, 4 pessoas estão mortas por conta desse acidente. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes.
Veículos caíram no rio após uma ponte desabar no quilômetro 25 da BR-319 na manhã desta quarta-feira. O trecho da rodovia fica localizado no município de Careiro. Até a tarde de hoje, foram confirmadas a morte de pelo menos 4 pessoas no acidente e outras 14 pessoas ficaram feridas, segundo a Polícia Militar. Os veículos faziam a travessia da ponte Curuçá quando a estrutura desabou por volta de 8 da manhã. O trecho foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal. Quem passava pelo local descreveu os momentos de aflição. Pessoal, foi feia a situação. Tava eu aí na ponte, próximo de chegar nela, mas ficou parado a fila, esperando ter uma solução de passagem para carro pequeno, e graças a Deus que Deus nos guardou de estar lá no meio. Mas triste, muito triste que caiu uma carreta que estava parada lá, um caminhão que estava parado, alguns carros e alguns curiosos que estavam na beira da pista olhando, na beira da ponte. A Polícia Rodoviária Federal não confirmou a quantidade de veículos envolvidos na queda da ponte do Rio Curuçá. Pelas imagens que rapidamente começaram a circular pelas redes sociais, foi possível observar a presença de pelo menos um caminhão, uma picape, carros de pequeno porte. Alguns veículos ficaram submersos. Segundo testemunhas, a situação na ponte já era preocupante há alguns dias. Na verdade, essa ponte já está desde a semana passada que estava com problema na cabeça dela, que estava caindo, então estava desmoronando. E foi ajeitado, mas continuou desmoronando. E hoje, por volta de 6h30 que eu passei por lá, já tinha, por exemplo, uma fila de carro muito grande lá. O governo do estado confirmou em nota que 5 feridos foram transferidos para atendimento no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, todos do sexo masculino. Os órgãos oficiais ainda não divulgaram a quantidade exata de pessoas feridas e de óbitos. O governo do estado enviou equipes para verificar o ocorrido e prestar os primeiros socorros às vítimas. Na ação estão envolvidos a Secretaria de Segurança Pública, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, além da Secretaria de Estado de Saúde e mergulhadores. Ambulâncias para o suporte avançado para os primeiros atendimentos também foram enviadas ao local. Balsas também estão sendo enviadas para o deslocamento dos carros no local. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, soube do acidente logo nas primeiras horas e confirmou que homens do Exército Brasileiro foram enviados para o município. Eu já convoquei aqui o Exército Brasileiro, já estão se deslocando para a região. Vamos dar socorro inicial aí para as vítimas. Vamos usar todos os recursos para manter a BR-319 minimamente conectada. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte é responsável pelo local onde aconteceu o acidente e também já está atuando. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta noite e madrugada com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 44% e 89%. E a Petrobras anunciou que vai reduzir em 0,84% os preços do querosene de aviação nos valores de venda para as distribuidoras no próximo dia 1º de outubro. Essa é a terceira redução seguida nos preços do combustível. A primeira foi no mês de agosto e a segunda agora em setembro. O querosene de aviação representa mais de 1/3 dos custos totais das companhias aéreas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Amanhã é o último dia de veiculação da propaganda eleitoral no rádio e na televisão neste primeiro turno. Amanhã ainda podem ser realizadas reuniões públicas e comícios das 8 da manhã até meia-noite. Os debates podem ser realizados no dia 29. Dia 30 é o último dia para a veiculação de propaganda eleitoral paga na imprensa e na internet. Até a véspera da eleição podem ser distribuídos folhetos, adesivos e outros impressos até às 10 horas da noite. Também podem ser feitas caminhadas, carreatas ou passeatas.
No dia da eleição é crime a chamada boca de urna e a divulgação de qualquer espécie de propaganda. A punição é detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Só para lembrar, a lei seca no Amazonas vale da meia-noite às 6 horas da tarde do dia da eleição. 18 horas. Faltando alguns segundinhos para as 7 da noite, ficamos por aqui. Lembrando ainda de eleição, né, Artemisa? Vamos lembrar do horário, que este ano aqui em Manaus vai seguir com o horário de Brasília. Então começa às 7 da manhã e termina às 4 horas da tarde. Muita lembrando atenção que nós temos 2 fusos horários no Amazonas. Exato, aqui em Manaus, então, das 7 da manhã até as 4 da tarde. Obrigada pela sua companhia. O 18 horas de hoje fica por aqui. Um beijo, boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.